Questão 5. Sejam dados potenciais padrão de redução desses caras aqui. É correto afirmar que acontecerá uma reação eletroquímica se o eletrodo D. Aí vamos ver aqui, ó, ocorrerá uma reação. Então, basicamente, o que ele está tentando identificar aqui é se a reação, basicamente, será uma reação espontânea. Quando que vai ser uma reação espontânea? Quando a diferença de potencial for maior que zero. Então vamos lá, ó. O cobre, então o cobre, ele está falando do cobre metálico, for mergulhado numa solução de sulfato de ferro. Sulfato de ferro, então a gente vai analisar aqui ferro 2+, com cobre, então cobre puro. Nessa situação, quando o cara é positivo, a única possibilidade de ser uma coisa espontânea seria ele sofrer redução. E esse cara metálico seria sofrer oxidação. Olhando o cobre em relação ao ferro, o cobre tem um potencial maior do que o do ferro. Se o cobre tem um potencial maior do que o do ferro, essa reação aqui não seria uma reação espontânea. Então não poderia ser essa alternativa aqui. Vamos olhar aqui a próxima. Ferro mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Se a gente for olhar aqui o ferro em relação ao zinco, a gente vai ter que o ferro ele tem um potencial maior do que o do zinco. Então, se eu tenho ferro e aqui eu tenho zinco numa solução de sulfato de zinco, então eu tenho uma solução, eu tenho zinco 2+. Essa situação seria o zinco 2+ sofrendo redução e o ferro sofrendo oxidação. Sempre que eu tenho um cara neutro, ele tem a única possibilidade de sofrer oxidação, e quando eu tenho um cara carregado, a possibilidade que ele tem é de sofrer redução. Lembrando que isso seria espontaneamente. Então, aqui nessa situação, como o ferro tem um potencial de redução maior, ele não vai sofrer oxidação em relação ao zinco. Então, essa aqui também estaria certo. Ou estaria errado, perdão. Chumbo mergulhado numa solução de sulfato de ferro. Então, chumbo, e aqui uma solução de sulfato de ferro seria ferro 2+. E se a gente for comparar o chumbo em relação ao ferro, a gente tem que o chumbo tem um potencial maior do que o ferro. Então o chumbo ele não vai sofrer esse processo. O ferro não vai reduzir porque ele tem um potencial menor. Então essa aqui também não poderia acontecer. Então só para a gente resumir, antes da gente olhar aqui a letra D, porque provavelmente é ela. Para que uma reação espontânea aconteça, eu tenho que necessariamente o que acontecer? Eu preciso que o cara aqui que está carregado, por exemplo, o X, vou botar aqui assim, ó, X N+, porque ele pode estar com qualquer carga, esse Xn+, ele tem que ter o maior potencial padrão de redução, porque ele vai ter a tendência de reduzir. Enquanto o Y aqui, ó, 0, né, que esse cara aqui seria o N+, no estado aquoso, né, porque está em solução, e esse aqui seria o Y0, né, NOx 0. Sólido teria que ter o menor potencial padrão de redução, para que ele sofra o processo de oxidação. Então, analisando aqui, ó, ele fala que o zinco mergulhado no chumbo. Se eu tiver o zinco mergulhado no chumbo, numa solução de chumbo, eu vou ter chumbo 2+. O chumbo 2+, ele tem um potencial maior do que o zinco. Então, o cara positivo tem um potencial maior do que o zinco que está no estado sólido. Então, quem está no estado sólido tem que ter um potencial de redução menor para que ele possa fazer o processo de oxidação. Então, essa aqui seria a única correta letra D, então. Muito cuidado nessas questões, tá?